E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre a introdução do direito, para que a gente possa saber de onde veio as leis, como surgiu esse processo legislativo, e isso pode influenciar muito no nosso dia a dia, na nossa interpretação da própria lei. Então, é essencial que a gente saiba sobre como que é criado uma lei. Uma lei que muito nos interessa é a legislação empresarial. Então, como surgiu essa legislação? Para que a gente possa entrar nesse assunto, é essencial que a gente volte a um tempo mais remoto, do qual, no século XVIII, havia uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento, do qual era chamado de iluminismo. O iluminismo, ele trouxe para a sociedade vários avanços, seja avanços científicos, avanços na literatura, avanços na economia, avanços no geral, nas ciências, nas artes, principalmente nas artes. Então foi uma corrente do qual ela tinha alguns princípios, ela tinha os chamados ideais iluministas. Dentre esses ideais iluministas, temos o ideal da valorização da razão, a razão sobre a fé humana. Porque naquele século e muito anterior, havia a crença de que tudo era criado porque Deus ele fez daquele jeito, então tinha que ser daquela forma. As pessoas elas não queriam saber o porquê de tudo, elas não tinham a lógica, não tinha a razão em cima da sua fé. Então, elas simplesmente acreditavam que se, vamos supor que choveu, né? Então choveu, elas simplesmente achavam que foi um fenômeno que foi provocado por Deus. Choveu porque Deus quis que chovesse. Então, quando eu falo na razão, a razão, ela extrapola os limites da fé. Ela vai além da fé humana. Não que a fé ela não seja algo importante para a gente. A fé é algo muito importante para o ser humano, para que ele possa se reconectar com o mundo espiritual. Porém, o professor, nesse instante, não quer fazer digamos que não quero desmerecer os princípios da fé. Porque a fé, como eu falei, a fé é algo importante para o ser humano. Porém, essa fé, ela deve vir acompanhada da razão. E foi esse um dos ideais iluministas, do qual a razão está sobre os fenômenos. Então, se choveu, choveu por algum motivo. Choveu porque simplesmente aconteceu uma mudança física, uma mudança do qual pôde haver a precipitação dessa água. Outro ideal iluminista foi as liberdades, do qual a liberdade de ir e vir, muito importante até hoje, a liberdade de se expressar dentro dos limites da lei. Então, esses foram os ideais iluministas. Eram ideias do qual muitas pessoas elas passaram a observar de uma outra forma, verificando uma outra forma de pensar na sociedade. A defesa dos direitos também foi um dos ideais iluministas, do qual eu preciso
defender todos os dias o meu direito. O meu direito, ele não pertence, ele não pode ser violado. O meu direito, ele não pode ser moeda de troca. Eu não posso vender os meus direitos. Então, esse também é um ideal iluminista. Dentre os ideais iluministas, também temos a igualdade de nascimento, do qual as pessoas elas são consideradas iguais por nascimento, independente de ter sangue nobre, de ter sangue do clero. Então, não tem esse tipo de pensamento. Então, o ideal iluminista ele rompe essa ideia, do qual ele parte que todos têm a igualdade de nascimento. Um dos ideais bem marcantes do iluminismo, dessa corrente, é que a valorização das artes, ela traz como o artista Goya, ele traz um movimento artístico de uma forma que não era visto até então, no qual havia também muitas críticas em relação à sua expressão artística. Outro ideal iluminista foi o anti-absolutismo, do qual o rei antes, o rei naquela fase do século XVIII, ele sempre tinha aquele pensamento de que ele, o rei, ele era o Deus vivo na Terra. Sendo assim, ele fazia o que bem entendesse. O ideal iluminista, ele rompe essa cultura do absolutismo e ele prega o anti-absolutismo, do qual o rei ele não é o detentor do poder. O detentor do poder vai ser o povo. Outro ideal bem marcante também é sobre a divisão dos poderes. E dentro dessa divisão dos poderes, temos o pensador Montesquieu. Então, Montesquieu, que nasceu na França, ele trouxe como ideal, ele trouxe uma corrente de pensamento pelo qual a separação dos poderes seria algo muito importante para a sociedade. Então, naquela época, ainda não havia a separação dos poderes, havia uma leve separação, tá? Até havia uma separação de poderes, só que muitas das vezes esse poder ele não tinha uma moderação, esse poder ele era rompido pelo próprio rei. Então vamos supor que uma pessoa ela foi julgada. Essa pessoa ela foi julgada e ela foi acusada de um crime do qual ela foi julgada de uma forma plena, não houve nenhuma corrupção para esse julgamento e essa pessoa ela não era inocente. Aí nesse caso, o juiz ele sentenciava que aquela pessoa ela tinha que ser presa. Então, o poder judiciário ele atuou. Só que muitas das vezes o rei ele falava não, essa pessoa ela não pode ser presa. Por quê? Porque essa pessoa ela pertence ao meu vínculo de amizades. Então, essa pessoa ela não pode ser presa. E isso violava aquela decisão do judiciário. Então, notem que isso era o absolutismo. E isso podia trazer um abalo para a sociedade. Então, naquela época, havia uma separação de poderes, só que não eficaz. Não que hoje, nos tempos atuais, sejam tão eficazes também, porque todo sistema vai ter as suas falhas, mas essas falhas elas tendem a ser corrigidas. Montesquieu ele tinha a seguinte frase,
ele dizia que quando ele vai a um país, ele não observa as leis, não observa a importância e a qualidade das leis. O que ele observa é se aquelas leis elas são efetivamente cumpridas. Olhem só, que, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, temos diversas leis muito importantes, leis que são elogiadas no mundo afora, leis que são de primeira linha. Só que, ao mesmo tempo que temos um grande aporte legislativo, temos também várias falhas de inaplicabilidade da lei. Ou seja, temos várias boas leis, mas essas leis elas não são aplicadas de forma adequada. Então, Montesquieu já observava que não adianta ter várias leis, porque boas leis tem em todos os países. O problema é a eficácia dessa lei. O problema é o cumprimento dessa legislação. Montesquieu também, ele foi autor do livro chamado O Espírito das Leis, do qual havia a teoria da separação dos poderes. Aqui temos uma separação de poderes. Então temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Lembrando que, conforme a teoria, o poder ele é uno, ou seja, o poder ele é único. Esse poder ele pertence ao Estado. Sendo assim, esse poder ele tem essa divisão para que haja um melhor aperfeiçoamento e para que haja um controle. Mas a regra é que o poder é uno, ou seja, o poder é único. O poder pertence ao Estado. Então, essa divisão ela serve para manter a harmonia desses poderes. O poder legislativo ele tem como função típica a produção de leis. Então, o poder legislativo ele vai elaborar suas leis. Ele também tem algumas funções atípicas, que são funções não convencionais, que é, por exemplo, fazer julgamento por meio, talvez, de uma abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar alguns crimes praticados por agentes políticos. O poder executivo ele tem como atribuição principal a execução das leis, a execução do que o judiciário vai pedir para cumprir. Então, a tendência do poder executivo é sempre executar as normas, executar o que o judiciário ele pede para ser feito. Só que o executivo ele também tem sua função atípica, que é uma função pequena de, por exemplo, legislar, ou seja, de criar leis. Então, o executivo ele pode criar algumas resoluções, ele pode criar alguns decretos e, com isso, ele vai, por exemplo, com uma legislação, ele pode legislar sobre o regimento interno, de como vai funcionar dentro daquele órgão, qual vai ser os horários de atendimento daquele órgão. Então, ele pode fazer isso. E o poder judiciário? O poder judiciário ele tem como atribuição principal realizar o julgamento. Assim, ele também tem suas funções atípicas. Tem como função atípica fazer a legislação dentro de seu próprio órgão. Então, o judiciário ele pode fazer uma legislação para verificar, por exemplo, o horário
de funcionamento daquele órgão. Então ele pode também fazer isso, tá? O Poder Judiciário também pode ter uma função de executivo. Ele pode executar algumas políticas públicas por meio de suas decisões. O processo legislativo, quando eu falo em processo legislativo, eu estou me referindo ao processo de criação das leis. É onde a lei nasce. O processo legislativo é muito importante para que a gente saiba de onde veio a lei. Como que ela foi criada? Assim temos o projeto de lei. O projeto de lei é um planejamento de uma legislação. É uma legislação, digamos que é um bebê nascendo. Então, esse projeto de lei, ele tem que ser aprovado para que ele seja transformado em lei, porque ainda não é uma lei, é apenas um projeto. Assim como, de repente, a gente faz um projeto de construir uma casa, um projeto de fazer um trabalho específico. Então, esse projeto ele ainda está apenas no papel, ele ainda não se transformou. Isso que é o projeto de lei. O projeto de lei ele pode ser de iniciativa popular, pode ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, o prefeito, o governador. Esse projeto de lei ele também pode ser criado por senadores, deputados estaduais, deputados federais e por vereadores. Então, esse projeto de lei ele tem não necessariamente uma única pessoa pode criá-lo. Várias pessoas podem criar esse projeto de lei, tá? Mas geralmente os projetos de lei ele nasce na Câmara dos Deputados Federais ou nasce no Senado Federal. Também os vereadores elaboram também projetos de lei. Os projetos de lei de iniciativa popular, eles já são um pouco mais difíceis, tá? Por quê? Para que haja um projeto de lei de iniciativa popular, como assim, professor? Projeto de lei de iniciativa popular. Significa que eu posso criar uma lei, vocês podem criar um projeto de lei, e toda a sociedade comum, todos nós que não somos políticos, podemos criar um projeto de lei. Por isso que é por isso que é um projeto de lei de iniciativa popular. Por quê? Quem deu a iniciativa na criação desse projeto foi as pessoas que não são agentes políticos, que não pertencem ao Senado, que não pertencem à Câmara dos Deputados, tá? Então, qualquer um de nós podemos criar um projeto de lei. O problema é o quórum para que esse projeto de lei ele surja. Então, para que haja um projeto de lei de iniciativa popular, é necessário que tenha aí pelo menos assinatura de 1% do eleitorado nacional. Então, como o nosso Brasil ele é bem extenso, para atingir esse número de 1%, fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Para que haja aprovação de uma lei, é necessário observar o quórum de aprovação. Vai ter leis que exigem um quórum simples e outros projetos de lei que vai exigir um quórum mais qualificado. Então, para que esse projeto de lei ele seja aprovado e se transforme em lei, é necessário ter esse quórum de aprovação. Então, vamos supor que os deputados criaram um projeto de lei. Para que esse projeto de lei ele se transforme em lei, para que ele nasça, é necessário haver um quórum para votação. Então, pode ser que seja por maioria simples, ou então pode ser
seja por maioria absoluta, como, por exemplo, 3/5 desses deputados e senadores. Então, esse quórum serve para aprovar uma lei. Assim como, por exemplo, na sala de aula. Na sala de aula, quando temos um líder da sala, quando temos um representante da sala, é comum a gente fazer a votação, né? A gente faz a votação para que esse representante ele seja eleito. Então, dentro do projeto de lei, para que esse projeto de lei se transforme em lei, é a mesma coisa. Vai precisar de um quórum, vai precisar que pelo menos a maioria das pessoas votem a favor daquela lei, da aprovação da lei. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. É muito importante que vocês observem o porquê, de onde que veio a lei, como que é o nascimento dessa lei, que a lei nasce por meio do processo legislativo. É essencial que vocês saibam de onde vem a lei para que a gente possa trabalhar melhor com a legislação empresarial. Então, agradeço novamente e até a próxima aula.